Que legal, hein? Que legal. É isso aí. Sejam todos bem-vindos, galera. Galera verbita. Estão ansiosos? PISME chegando, Enem chegando, vestibular chegando, mas estamos aí, tá? Estamos firmes com vocês. E nesse nosso sexto desafio verbita, preparamos aqui a apresentação de alguns supervisores, mas vocês terão aí também a amostragem dos supervisores da rede. Tudo bem? Queremos que vocês, já logo nesse início, se arrastem, se organizem aí. Professores que estão em sala, muito obrigado pela colaboração aí. Gostaríamos que vocês pegassem já um caderno, puxassem uma folha aí para acompanhar junto o que a gente preparou para vocês. Tá bom, galera? E para começar, vamos começar com Biologia e Ciências, né, Tiago? Você, né, Tiago? Muito obrigado, Assis. Eu queria inicialmente me apresentar, né? Meu nome é Tiago, sou supervisor de Biologia da rede. É um prazer estar falando aqui para vocês. Como o Assis falou, nós vamos agora apresentar para vocês algumas técnicas para ajudá-los quando vocês forem fazer os vestibulares que vem se aproximando. Na parte da Biologia, várias dessas técnicas vão ser aplicadas em outras disciplinas também. Então, é algo muito importante. E aí, eu iniciei aqui falando das técnicas, das 5 principais técnicas. Obviamente, essas técnicas elas têm que estar aliadas ao conhecimento. Eu vou mostrar para vocês ao longo da explicação por que não que é necessário que vocês tenham também o conhecimento do conteúdo. Então, ele é aliado com as técnicas
vocês vão ter um potencial muito grande para ir vendo as questões. A primeira técnica, então, é iniciar a resolução das questões pela leitura do comando. Por quê? Quando você lê o comando é aquele último trecho que te dá o que, de fato, a alternativa vai querer. Ela é importante porque, primeiro, você já vai ler o enunciado buscando a resposta. E, em algumas situações, você nem vai precisar ir no enunciado, porque a resposta já vai estar nesse próprio comando, né? Então, ele vai te pedir já. Então, eu quero determinado assunto. Então, você já sabe que você tem que ir na alternativa buscando essa resposta. Então, isso vai reduzir o seu tempo. Então, você ganha tempo para resolver outras questões que a gente sabe que, naturalmente, você vai gastar mais tempo. Depois, buscar as dicas ocultas nas questões. Eu digo que toda questão ela tem uma dica oculta. Só que para você conseguir identificar essa dica, você tem que estar sabendo a matéria, porque senão ela vai continuar oculta. Você não vai conseguir identificar essa questão, essa resposta. Então, é importante o estudo para que você identifique e busque essa dica oculta. Depois, utilizar prefixos e sufixos da biologia. Isso é muito comum e te ajuda demais. Então, por exemplo, eu vou colocar alguns aqui. Então, a gente tem hiper e hipo. Então, hipertensão, hipotensão, hiperglicemia, hipoglicemia. Vão ser... esse prefixo ele aparece muito entre outros. Estou dando alguns exemplos. Exo e endo. Exo é fora, endo dentro. Exoesqueleto, esqueleto externo, que a gente vai encontrar nos artrópodes. Endoesqueleto, nosso esqueleto, aquele que está interno, homo e hétero, homossexual, heterossexual, homozigoto, heterozigoto, homologia, heterotrófico. Então, ou seja, se você consegue identificar e saber o significado desses prefixos e de sufixos, você já, às vezes, você não está sabendo muito bem a questão, mas justamente por saber essa identificação, às vezes você consegue inferir alguma coisa. A outra técnica, existem questões que você vai conseguir resolver eliminando. Então, obviamente, para você conseguir eliminar, você vai precisar saber o conteúdo. Então, às vezes, tem questões que você elimina 2, 3 alternativas. Então, isso facilita para você. Sobra 2 ou 3 para você ter que escolher a correta. Então, é também uma técnica. E, por último, esse antes de fazer as questões vestibular, que é estudar as alternativas também erradas. A gente tem, por hábito, estudar apenas a alternativa que está correta. Então, por que eu errei? Porque essa aqui é a correta, é por isso, por isso, por isso. E quando você estuda também pelas alternativas incorretas, você aumenta, potencializa o seu estudo naquela questão. Você começa a entender e absorve também não somente o conteúdo daquela alternativa, mas também das outras, justificando por que elas estão erradas. Enfim, é também uma forma potente de você estudar. Na sequência agora, eu vou mostrar para vocês, nós vamos resolver 2 questões para vocês entenderem como funcionam essas técnicas na prática. Então, a gente tem aqui uma questão do Enem de 2017, segunda aplicação. Eu começo pelo comando. O comando está de vermelho aí. A organela citoplasmática envolvida diretamente no desaparecimento da cauda é o... Então, se você observar aí, você nem precisaria no texto, porque ele já te disse, a dica oculta está no próprio comando, que é o desaparecimento da cauda. Então, você tem que buscar aquela organela que está diretamente relacionada com o processo de digestão celular, porque justamente é o que vai favorecer esse desaparecimento. Eu vou ler, para a gente não fazer o percurso todo, mas mostrando para vocês que essa questão você poderia ir diretamente já para a resposta, para buscar na alternativa. Mas vamos lá. Os sapos passam por uma metamorfose completa. Os girinos apresentam cauda e brânquias externas, mas não têm pernas. Com o crescimento e desenvolvimento do girino, as brânquias desaparecem, as pernas surgem e a cauda encolhe. Posteriormente, a cauda desaparece por apoptose ou morte celular programada, regulada por genes, resultando num sapo adulto jovem. Percebe que ele vem só complementar o comando, ele fala de um monte de estrutura que desaparece, que não vai existir ali mais. Então, tá aí a dica oculta, desaparecimento da cauda, você começou a ler pelo comando, e nessa questão especificamente você conseguiria eliminar as outras alternativas, porque a única alternativa que fala de uma organela que está envolvida na digestão celular são os lisossomos. Então, a resposta correta é a letra B. Percebe que nessa questão você ganharia muito tempo. Esse texto você não precisaria ir nele para resolver a questão.
Uma outra questão também do Enem, segunda aplicação, 2013. Então, vamos lá no comando. Nesse processo, as algas atuam como agentes que promovem a. Então, percebe que nesse caso já foi diferente. O comando não nos deu a dica oculta, a gente precisa ir no enunciado, mas a gente já vai no enunciado focado em buscar qual é esse processo que ele está pedindo. Percebe, então, que você não precisou ler o enunciado, vai ir no comando e depois voltar no enunciado para buscar o que estava querendo. Você já vai de uma vez direto no enunciado buscando o que de fato a questão quer. Então vamos lá. As algas marinhas podem ser utilizadas para reduzir a contaminação por metais pesados em ambientes aquáticos. Elas podem funcionar como uma esponja biológica absorvendo esses poluentes. Dentro das células dessas algas, esses metais são imobilizados no vacúolo por mecanismos bioquímicos. Então, olha a dica aqui. Imobilizado. O que é algo que é imobilizado? Ele não vai ter, ou pelo menos ele está seguro ali que ele está inutilizado. Então, vamos buscar nas alternativas. Biodigestão. Bio, vida, digestão, ou seja, tem uma digestão que ocorre em seres vivos. Aí, em nenhum momento falou de digestão, falou de imobilizar. Então, a digestão não é um processo de imobilização. Depois, eutrofização. Não tem relação. Eutrofização é um processo que vai ocorrer por aumento de nutrientes do recurso hídrico, com aumento do crescimento de algas. Então, não é o caso de uma imobilização. C, desitrificação. Também não tem relação com isso. Está relacionado com o nitrogênio, né? com o nitrato se transformando novamente em nitrogênio atmosférico. D, biorremediação. Olha para você ver, o que é remediar? Remediar significa anular ou neutralizar. Exatamente o que a questão está querendo lá. O metal está imobilizado. Tem que substituir esse imobilizado por neutralizado, anulado, estaria correto. E aí vamos só para complementar, a letra E, biomonitoramento. O monitoramento, que você vai observar como é que está ocorrendo ali o desenvolvimento. Não tem a ver com essa imobilização. Óbvio que no processo dessas algas, você vai ter que fazer um biomonitoramento, mas não é o que a questão está querendo. Ela está querendo como que esse metal se comporta dentro das algas. E ele se comporta imobilizado. Beleza? É o que eu queria falar para vocês. É isso, a resposta correta é a letra D. Agora, eu vou chamar para vocês o cara do português, da literatura, o Chico. Manda ver, Chico, você está aí? Eu sou o Francisco, supervisor de linguagens, a gente já esteve junto num rolê de redação, a gente vai analisar algumas questões de interpretação textual e análise do discurso. Eu separei duas questões. A primeira questão mistura interpretação com função da linguagem, que é um conteúdo que aparece bastante no Enem, e a segunda, gêneros textuais, mais especificamente a interpretação e análise de um texto misto, um meme, mas antes da gente começar, eu vou dar algumas dicas também, assim como o Thiago falou anteriormente, e daqui a pouquinho ele vai retomar para a gente, tá? Então, se liga aqui na minha tela, coloridinha, que já está aparecendo para vocês. Assim como eu falo que o texto do Enem tem uma cara e que todo gênero textual tem uma cara, essas questões padrão Enem, por exemplo, também tem uma cara. Essa aqui é a cara da questão padrão Enem. Então, olha só. Nessa parte de vermelho, a gente tem o enunciado. Na parte de azul, a gente tem as alternativas, 5 alternativas. E aqui de amarelo, um texto base. A gente sempre começa fazendo a leitura pelo comando, pelo enunciado. Por quê? Porque a partir do enunciado, que a gente vai ter uma ideia, se a gente precisa de fato ler o texto, às vezes a gente não precisa, e se de fato a gente precisar ler o texto, sob qual perspectiva? O que eu tenho que focar aqui quando eu estou fazendo essa leitura? A gente sabe que tem muito texto, tem pouco tempo, são muitas questões. Então, quanto mais alternativa a gente pensar para também aprender a lidar com esse tempo de prova, é interessante e acaba nos auxiliando também. A respeito das alternativas, então, a gente tem um gabarito, então vou marcar aqui um gabarito, e distratores. Esses distratores, o que eles chamam de distratores? Porque eles te levam para o caminho do mal. Né? Eles vão te distrair, eles vão te seduzir ali e você não vai encontrar o gabarito, a resposta correta. A gente tem distratores fracos, rapidamente você
numa análise mais superficial, já encontra esses distratores fracos, distratores medianos e distratores fortes. Os distratores medianos, normalmente, estão parcialmente corretos, né? Tem alguma coisa ali naquela alternativa que faz com que ela não seja o gabarito e o restante dela está correto. E um distrator forte, como que é? Bom, o distrator forte, às vezes ele até traz uma proposição correta. Ué, professor, como assim? Quando traz uma proposição correta, necessariamente é o gabarito. Não. Às vezes o distrator, ele traz uma verdade, ele traz uma proposição que é correta, mas não responde a esse cara aqui de vermelho, ao comando, ao enunciado. Então, às vezes o gabarito, né, ele traz, evidentemente, a proposição correta e ele está um pouco vago, um pouco superficial, mas é ele que responde ao que está sendo pedido. E o outro está até mais completo, também traz uma proposição correta, mas ele não responde ao que está sendo pedido. Um outro exemplo de distrator forte também é quando a gente tem um texto base, pergunta-se acerca de alguma coisa desse texto base, e o distrator, ele vem muito detalhado. Ele traz informações que são verídicas, são proposições corretas, é verdade, mas extrapola o texto. E se o comando está falando para você se ater ao texto, aquele distrator ele vai pecar pelo excesso, você vai acabar sendo seduzido. Ele funciona até mais como um atrator do que um distrator, né? Ele vai te seduzir muito e você vai errar feliz, né? Que é quando o candidato erra com aquela convicção de que, nossa, essa aqui eu mandei bem, essa aqui eu acertei. Na verdade, não. Então, às vezes, a gente na prova de linguagens, vocês vão ficar bravos. Sim, mas o gabarito é muito superficial, é muito vago. Olha isso aqui, por que que essa é correta e aquela que está muito mais completa não é? Porque às vezes está extrapolando o texto e você precisa se manter, se ater ali ao que está sendo mostrado no texto base. Combinado? Então, para as questões propriamente ditas, vamos lá. Então, eu trouxe essa daqui. Vamos começar fazendo a análise a partir do comando. Então, até vou colorir aqui da forma que a gente viu ali na tela anterior. A função predominante do texto, relatado pela voz de um eu, é o quê? Bom, eu sei que nem sempre a gente vai conseguir colocar em prática essa dica que eu vou dar agora. Mas se você tiver com muita dificuldade de entender o que está sendo pedido, faz o seguinte, pega a sua caneta preta e anota do lado do comando o que ele está pedindo. Porque, às vezes, você se perde na leitura do texto, às vezes você se perde na leitura do enunciado, que muitas vezes é composto por um microtexto e depois o comando, né? Então, é uma carga de leitura muito grande. Faz uma pequena anotação, anota aqui do lado ó, o que está sendo pedido, para que você mantenha o foco e não se perca no decorrer da sua análise, tá bom? Então, vamos lá. Função predominante do texto, depois a gente vai ler o texto, e depois a gente vai analisar as alternativas, né? Então, vamos lá. Função predominante do texto, relatado pela voz de um eu, é o quê? Câmara de Ecos. Cresci sob um teto sossegado. Meu sonho era um pequenino sonho meu. Na ciência dos cuidados fui treinado. Agora, entre o meu ser e o ser alheio, a linha de fronteira se rompeu. Então, é um poema do Alice Salomão. Esses dois últimos versos, inclusive, são a epígrafe de uma das músicas mais famosas do Criolo, né, Boca de Lobo. Já analisei essa música, inclusive, em algumas aulas de redação, para quem é meu aluno. Então, já conhece bem aí pelo menos um fragmento desse poema. Só que está pedindo, olha lá, função predominante no texto, relatado pela voz de um eu. Primeiro, vamos lembrar, que função é essa? Está falando de função social? Está falando de função da linguagem, né? Então, olha só, uma outra dica importante. Você consegue resolver várias questões só pela interpretação de texto e análise do discurso. Mas, se você domina o conteúdo, você resolve com muito mais facilidade e muito mais rapidamente. E vai ser esse caso aqui. Então, vamos lá. Função da linguagem. Deixa eu lembrar. São essas aqui, 6. Fática, apelativa, referencial, poética, emotiva e metalinguística. Fática, aquela em que há interação. Apelativa, aquela do convencimento. Referencial, aquela que informa, mostra dados, informações, né? A poética, que tem ritmo, subjetividade, metáfora. A emotiva, a que mostra os desejos, o querer e até o não querer, né? A negação desse desejo também se encontra ali na função emotiva. E a metalinguística, que a gente chama de o código pelo código.
quando você usa de um código linguístico para falar sobre aquele código linguístico, né? Então, um samba falando do samba, por exemplo, não deixa o samba morrer. Isso é função metalinguística. Então, já revisamos todas aqui. Vamos seguir. Relatado pela voz de um eu. Onde que eu tenho eu aqui? Olha, eu tenho várias marcas de eu no poema. Eu cresci, meu sonho, sonho meu, agora entre o meu ser, né? O ser ali também. Acaba sendo uma marca desse eu que o comando está propondo aqui. Agora, é algo interessante também de a gente focar no título do poema e na fonte, né? Então, se você já conhece aqui essa fonte, o Ali Salomão, que é um poeta do tropicalismo, né? Você sabe mais ou menos quais temas que ele discorre, qual foi a luta dele. Ele teve uma representatividade muito importante para essa cena cultural e da literatura e da leitura, inclusive, né? No cenário nacional, e isso acaba te ajudando um pouco também a resolver a questão. Mas focando aqui no título do poema, que quer dizer muito, né? Às vezes ele é até um pouco mais forte do que ali a primeira parte do poema. Olha, Câmara de Ecos. Então, vamos fazer uma análise aqui. Câmara. Eu trouxe para vocês. Aposento no interior de uma casa, compartimento ou recinto fechado, e é citado na Bíblia como lugar onde podemos ter um contato íntimo e pessoal com Deus. E ecos. Repetição de um som, vestígios, impressões, rumores. Então, olha que forte, que profundo que é uma câmara de ecos, né? Então, vamos lá. A função predominante. Quando a gente tiver tópicos e explicações nas alternativas, a gente vai combinar o seguinte, que a gente vai começar a resolver da seguinte forma. Eu isolo o meu tópico da explicação dele. Então, olha lá, eu tenho um tópico aqui, definir, o outro, apelar, refletir, argumentar, resgatar emoções. Toda vez, bate o olho lá nas suas alternativas. Ela tem um tópico e está discorrendo sobre ele, faz essa linha aqui, essa linha de fronteira aqui, parafraseando agora o próprio poeta. Faz essa linha aqui, porque você vai se ater primeiro ao tópico e já consegue eliminar algumas alternativas incorretas. Olha lá. A função que predomina num poema, nesse poema especificamente. A gente não tem função fática, não tem interação aqui, né? A gente não tem verbos no imperativo, a gente não tem marca de estratégia persuasiva, de convencimento. Então, fática não pode ser, apelativa não pode ser, referencial, ela informa, ela dá dados? Não, né? Poética, eu deixo aqui então em banho-maria, eu deixo na caixinha do pode ser. Emotiva, eu deixo aqui em banho-maria, eu deixo na caixinha do pode ser. E metalinguística, eu estou falando sobre poesia, sobre literatura, sobre escrita, sobre língua portuguesa. Não, né? Eu estou falando sobre memória, sobre a minha infância, sobre eu mesmo. Então, metalinguística também vai embora. Então, olha que fácil que ficou agora. Eu tenho duas possibilidades. Definir é mais próxima de referencial. Então, tchau. Apelar é mais próxima de apelativa. Vamos trocar até uma lâmpada aqui, né? Ajudou aqui bastante. Refletir sobre a poesia. Então, refletir. Eu até tenho reflexões, eu poderia deixar em banho-maria. Só que logo depois, aí eu já parto para a explicação, né? Então, partindo para a explicação, eu estou refletindo sobre poesia? Não, não estou, né? Então, não pode ser. Eu estou argumentando, ela é referencial, apelativa? Não, não estou argumentando. Então, vai embora também. A possível aqui, e única possível, resgatar emoções. Por quê? Porque eu estou buscando na memória, eu estou rememorando, né? Olha lá, repetição de um som, vestígios, impressões, rumores. E é isso que a voz poética, que o eu lírico está buscando aqui no íntimo dele, na infância dele, e está trazendo para a gente aqui de novo. Então, tem alternativas em tópicos, eu separo os tópicos, porque a partir deles eu já começo a eliminar. E aí, fiquei entre duas, por exemplo, entre a C e a E, né? Quando eu fizesse a primeira leitura aqui,
pós-tópico, né, sobre a explicação desse tópico, refletir sobre a poesia. Não estou refletindo sobre a poesia. Estou refletindo sobre a minha infância, estou rememorando sobre eu mesmo, é algo muito mais subjetivo aqui nesse sentido, né? Então, só pode ser a letra E. Olha lá o nosso gabarito. Eu até deixo aqui um código com habilidade, depois para vocês darem uma olhadinha. E todo o gabarito comentado, tá? Os distratores fortes, fracos e medianos aqui, todas as explicações. Depois vocês voltem aí na gravação e deem um print na tela, tá bom? Vou fazer mais uma aqui rapidinho. Então, essa aqui, olha, foi uma análise de um texto literário. Agora a gente vai analisar um texto misto, linguagem verbal e linguagem não verbal. Novamente, seguindo essa ordem, que é a ordem do sucesso aqui. Então, vou começar lendo o meu enunciado, depois eu retomo o texto, se assim for necessário, e analiso as alternativas. Então, olha lá, os traços distintivos do texto denotam o público-alvo e apontam para o contexto de uso. Nossa, que complicado, aí tem muito conceito aqui, traço distintivo, público-alvo, contexto de uso, já embolei tudo. Anota aqui do lado o que está sendo pedido, porque aí você faz com muito mais facilidade, resolve com muito mais facilidade essa questão. Então, vamos lá, os traços distintivos. O que são traços distintivos? O que se difere ali, né? Então, escolha entre dois opostos do texto denotam o público-alvo. O que é o público-alvo? Para quem que você está escrevendo, para quem que se direciona ali esse texto, esse suporte. Apontam para o contexto de uso. Qual que é o contexto de uso aqui? É o da internet, o meme, ou como diria minha mãe, meme. Então, olha lá o meme. Virtual, né? Ou humorístico. Professor, mas a gente tem pouco tempo, eu tenho que fazer toda essa análise, isso demora, olha o tempo que você está gastando aqui falando na cabeça da gente. Não, mas muita coisa aqui é intuitiva. O que eu estou pormenorizando e evidenciando para vocês todo o processo. Mas essas inferências aqui vocês fazem intuitivamente, é muito rápido o processo, né? Só tem que se dar conta agora, nesse momento de treino, você realmente está cumprindo todos esses passos, está realmente fazendo todos esses processos. Bom, então vamos lá. Escolha entre dois opostos. Vamos aqui para o texto. R$ 25 mais R$ 5 de frete. A pessoa não gostou, né? Então ela está ali. Não, eu não concordo com esse preço aqui, não gosto. E R$ 30, mas o frete grátis, aí tudo bem. Aí agora a gente já pode começar a conversar. Por que que é um meme? Porque ele está vinculado no ambiente digital, nesse contexto, e ele traz o humor, né? Qual que é o humor aqui? Se você somar, André está aí da matemática, olha, André, eu conversando aí até com a sua disciplina. Se você soma, você tem os R$ 30 ali de todo jeito. Mas, para alimentar essa necessidade do imaginário social, de ter uma oferta, de ter uma promoção, de ter uma condição que é vantajosa, a gente precisa desse frete grátis, né? Então, a gente acha que a gente está ganhando alguma coisa ali, realmente. A gente acha que alguma coisa ali é grátis. Mas o meme está mostrando aqui que, às vezes, não. Às vezes, você tem uma pseudo-promoção ali, né? Algo que está te dizendo que o frete é grátis, mas ele já está embutido, ele já está acoplado ali no valor daquele produto, daquele serviço. Enfim, então vamos lá. Aqui eu também tenho tópicos e explicação desses tópicos. Humorístico, digital, geográfico, crítico e científico. E vamos lá. Denotam o público-alvo e apontam para o contexto de uso. Eu até coloquei aqui, ó, meme, qual que é o contexto de uso? Virtual e de humor, né, de comicidade. Então, esse contexto de uso, ele pode ser humorístico? Deixa aqui em banho-maria, deixa na caixinha do pode ser. Ele pode ser digital? Ah, tá escrito ali também, virtual digital. Beleza, deixa em banho-maria aqui na caixinha do pode ser. Ele pode ser geográfico? Não, tchau e benção. Morreu Bahia. Ele pode ser crítico? Ah, ele até pode ser, então vamos deixar aqui. Ele pode ser científico? Não, muita loucura isso daqui, né? Então ficamos entre três, agora a gente vai começar a eliminar a partir das explicações. Só ressaltando aqui, às vezes eu escuto assim, de alguns alunos, professor, tem algum problema comigo, porque está pedindo o humor da tirinha, o humor, enfim, de uma charge, alguma coisa,
E eu não acho engraçado, só lembrando aqui que o humor não necessariamente é comicidade, não necessariamente você vai rir daquilo aí, tá? O humor, ele pode ser crítica, ele pode ser ironia também. Tá? Vamos combinar assim, para você não achar que tem algum problema com você. Então, ficou humorístico, digital e crítico. Vamos lá. Humorístico, focado no texto verbal da piada. Bom, aí você imagina se aparecer só para você essa parte aqui, ó. Não tem tanto sentido quanto acompanhar da parte não verbal. O texto, ele é misto, não é à toa, né? Então, ele não está focado nisso aqui, ó. A gente só consegue entender a brincadeira que acontece tendo em vista a expressão, o semblante, na expressão facial aqui da senhora, tá bom? Então, focado no texto verbal da piada, é muito doido, pode não. Vai embora. Digital, marcado por repertório partilhado na internet. Nossa, professor, mas isso aqui é o óbvio ululante, né? Eu já identifiquei que o contexto é virtual, né, de humor, trata-se de um meme, tá falando, isso aqui é muito raso, mas deixa aqui em banho-maria, vamos ver a outra. Crítico, comparando diferenças sociais e econômicas. Eu tenho uma comparação aqui social ou econômica? Não, eu tenho uma brincadeira exatamente com essa nossa necessidade de precisar ter uma promoção, né? Isso que é alimentado realmente no imaginário social. Então, eu não tenho essa questão de diferença social aqui, não se trata disso, né? Então, tá errado. A única possível é a que está falando do óbvio, a que está tratando talvez ele de algo muito superficial, marcado por repertório partilhado na internet, mas é lógico, é um meme, né? Mas é essa, beleza? Só pode ser essa. Nós vimos aqui que as outras precisam ser eliminadas por todos esses motivos que eu vim aqui conversando com vocês. Novamente, eu deixo a habilidade, se alguém quiser pesquisar, e o gabarito comentado, tá bom? Gente, o que eu trouxe para vocês foi isso. Muitíssimo obrigado. Agora eu vou passar a bola aí para o próximo supervisor, para dar um lacre aí para a gente. É um prazer enorme estar de volta aqui no Desafio Berbita. Hoje, fazendo análise das questões de química. Muito bacana os supervisores falarem sobre essa questão de analisar as questões. Serve para todas as matérias, e para a química não seria diferente. Bem, eu coloquei aqui uma questão do ano passado, do Enem de 2021, falando sobre isomeria. E como os supervisores já falaram, é muito bom a gente prestar atenção no comando, antes de começar a ler a questão. Então, o comando está dizendo assim, na fototerapia, a luz provoca a conversão de bilirrubina no seu isômero. E aí tem a imagem da formação do seu isômero. Vamos ver o que o texto fala sobre isso. A icterícia, popularmente conhecida por amarelão, é uma patologia frequente em recém-nascidos. Um bebê com icterícia não consegue metabolizar e excretar de forma eficiente a bilirrubina. Com isso, o acúmulo dessa substância deixa a pele amarelada. A fototerapia é um tratamento de icterícia neonatal que consiste na irradiação de luz no bebê. Na presença de luz, a bilirrubina é convertida em seu isômero, lumirrubina, que, por ser mais solúvel em água, é excretada pela bile ou pela urina. Então, a gente percebe aqui que o texto não acrescenta muito na resolução da questão. Então, vamos lá para a imagem. E que a gente tem que encontrar o seu isômero. Olhando para as opções, eu tenho assim, letra A, ótico. Ótico não é um isômero, seria óptico. Então, a gente não elimina essa primeira questão. Então, as outras são funcional, cadeia, posição. Geométrico também não seria, porque estaríamos analisando ali se ele é cis, trans, não tem essa análise para ser feita nessa imagem. Então, nós vamos ficar com a letra B, C e D. Analisando, a gente percebe que as cadeias, elas modificam. Eu tenho uma cadeia fechada na bilirrubina e na bilirrubina eu tenho uma cadeia aberta. Então, o que mudou foi a cadeia.
Então, a opção correta aí, letra C, cadeia. Né? No caso dessa questão, quem mudou foi a cadeia, tornando o seu isômero de cadeia. Vamos para uma outra questão. Essa questão aqui eu adaptei, fala sobre algumas questões para analisar ali na molécula. Então, vamos ler, ó. Um técnico analisou um lote de analgésico que supostamente estava fora das especificações. A composição prevista era 100 miligramas de ácido acetil salicílico por comprimido, princípio ativo, cuja estrutura está apresentada na figura. Além do amido e da celulose, componentes inertes, ou seja, que não vai causar nenhuma alteração, o técnico realizou os seguintes testes. Então, eu tenho aqui letra A, obtenção da massa do comprimido, medição da densidade do comprimido, verificação do pH com papel indicador e determinação da temperatura de fusão do comprimido. E, por último, a titulação da solução aquosa de hidróxido de sódio. Então, eu tenho que ver aqui quais opções que foi me fornecido no enunciado. Aí a pergunta, após a realização dos testes, o lote do medicamento foi reaprovado, porque a quantidade de ácido acetil salicílico por comprimido foi de apenas 40% da esperada. Qual foi o teste que permitiu reprovar o lote de analgésico? Foi. Então, vamos lá. Obtenção de massa do comprimido. Eu tenho dados suficientes para poder calcular isso? Não, ele só me deu uma composição prevista. Ele não me deu do acetil salicílico. Medição da densidade do comprimido. Também não vai me dar uma análise. Né? Não vai me dar uma análise, vai fornecer só a quantidade do composto. O enunciado nos diz que o pH é ácido. A única informação que nós temos. Então, a gente pode medir com um papel de indicador e isso não vai nos fornecer o que a pergunta está pedindo. A etapa de determinação da temperatura de fusão, ela só vai nos dar uma informação, se a substância é pura ou não. Também não vai ajudar na resolução da questão. Agora, a titulação é uma técnica muito utilizada, né, para determinar a quantidade de alguma substância naquela amostra. Nesse caso, o acetil salicílico possui um caráter ácido, ele vai reagir com uma base e vai permitir a determinação daquela quantidade presente de ácido na solução. Então, a opção correta, letra A. A próxima questão que eu selecionei, né? Fala também de química orgânica, de polímero. O Prêmio Nobel de Química de 2000 deveu-se à descoberta e ao desenvolvimento dos polímeros condutores. Esses materiais têm uma ampla aplicação em novos dispositivos eletroiluminescentes, as células voltaicas, etc. Uma propriedade-chave de um polímero condutor é a presença de ligações duplas conjugadas. Guardem isso. Ligações duplas conjugadas ao longo da cadeia principal do polímero. Esse é o nosso alvo nessa questão. Um exemplo desse polímero é representado pela estrutura. Então, o que nós vamos analisar? Essas duplas ligações conjugadas, que são marcadas nas ligações. Em cada opção, tem uma parte marcada com parêntese. Então, nós vamos analisar se nessa análise vai ter uma ligação dupla e simples. Essa ligação dupla seguida de uma ligação simples é o que vai dar condições de a gente descobrir qual a opção correta. Então, na letra A, a gente só tem ligações simples na parte marcada. Na letra B, a gente também tem só ligações simples entre carbonos. Na opção C, a gente tem até uma dupla, mas ela não é seguida de dupla simples. A gente tem
simples, simples, dupla, dupla e simples, né? Entre duplas e uma simples logo em seguida. Na opção D, eu tenho uma ligação dupla e seguida, né? Se a gente olhar aqui a dica que foi dada, a gente percebe que ela pode dar continuidade depois, pode continuar sendo simples dupla. Então, é uma opção, podemos analisar como correta. E a letra E, a gente também, na parte que foi grifada aí, que foi selecionada, não temos essa condição de dupla simples. Então, a única opção correta é a letra D. E para finalizar nossas questões de química, eu trouxe uma questão falando sobre pH, que é muito comum cair nas provas do Enem. Então, olha, o enunciado diz, ó, para a correção do pH da solução nutritiva preparada, esse produtor pode empregar uma solução D. Então, a gente precisa ler o texto para saber o que o texto vai nos fornecer de informação para resolver essa questão. No cultivo por hidroponia, são utilizadas soluções nutritivas contendo macronutrientes e micronutrientes essenciais. Além dos nutrientes, o pH é um parâmetro de extrema importância, uma vez que ele afeta a preparação da solução nutritiva e a absorção dos nutrientes pelas plantas. Para o cultivo de alface, valores de pH entre 5,5 e 6,5 são ideais. Então, olha, um dado importante. Essa é o valor, a faixa ideal para esse cultivo. São ideais para seu desenvolvimento. A correção de pH são feitas pela adição de compostos ácidos ou básicos, mas não devem introduzir elementos nocivos às plantas. Na tabela são apresentados alguns dados da composição da solução nutritiva de referência para esse cultivo. Também é apresentada a composição de uma solução preparada pelo agricultor de cultivo hidropônico. Então, nessa solução nutritiva, tem um pH abaixo da fornecida como ideal, 4,3. Então, a composição de referência deve ter várias substâncias, né, em diferentes concentrações, mas a faixa fornecida está abaixo, 4,3. Então, se ela está abaixo, isso significa que o meio está, que eu tenho que tornar o meio alcalino e não ácido. Para tentar, eu tenho que colocar algum composto que aumente esse pH. Então, vamos analisar as opções. O ácido fosfórico. Se a solução já está ácida, se eu colocar um elemento ácido, ela não vai fornecer o pH ideal. O sulfato de cálcio. O sulfato de cálcio é um sal, já é formado a partir de uma neutralização de um sal e uma base. O hidróxido de cálcio e o sulfato são ácidos, não vai conseguir aumentar esse pH, porque eles vão neutralizar, uma vez que o hidróxido de cálcio é uma base forte, né, e o sulfato um ácido forte. O óxido de alumínio também não vai fornecer não vai aumentar esse pH nesse momento. Cloreto férrico também não vai fornecer esse ajuste. Mas o hidróxido de potássio é uma base forte, então ela consegue aumentar um pouco esse pH, e a única opção que a gente pode estar incluindo para aumentar e corrigir esse pH para o cultivo. Então, opção correta, letra E. Bem, eu espero ter contribuído com o desenvolvimento das questões, e agora vocês ficam aí com a professora Andréia, com a parte da matemática. Pessoal, bom dia. Começando a matemática. Meu nome é Andréia, supervisora de matemática, sou aqui do Colégio Sagrado Coração de Maria, em Para de Minas. Vocês já me conhecem, né? Já são vários desafios. Ano passado foram 2, esse ano está sendo o segundo também que eu estou com vocês. E é uma alegria estar aqui, agora com meus amigos, supervisores, né? Todo mundo junto aqui, uma força-tarefa para contribuir com vocês sobre as questões do Enem, que já está chegando, né, gente? Está pertinho o Enem, né? E aproveitando para desejar boa sorte para todo mundo, né? Foco, força e fé que vai dar certo. E aí, gente, matemática, no último desafio que eu fiz, mas antes do primeiro semestre, eu já comentei com vocês aquela questão de ler o comando, e hoje foi bacana que todo mundo falou a mesma coisa, né? Chico falou, Thiago falou, Silmara falou, então todo mundo focou nisso.
Por quê? Porque as questões do Enem são grandes, o enunciado, né, tem um texto base que é grande. Então, é legal você começar pelo enunciado, pelo comando, para que você já tenha noção do que aquela questão trata. E matemática são 45 questões, né, gente? Não é brincadeira fazer uma prova de matemática de 45 questões. Então, se você já leu aquele enunciado, aquele comando, já tem noção de qual é o assunto, já facilita. Talvez você nem vai investir naquela questão. Você acha que o assunto dela você não domina, e é mais interessante você passar para outra questão do que resolvê-la, né? Porque a gente sabe que tem todo nível de questão no Enem, e você tem que garantir as fáceis, as médias e as difíceis se der tempo, se não der, vamos embora. Porque são 45 questões de matemática, né, gente? E está tudo embaralhado, então não está em grau de dificuldade fácil, médio, difícil. Não é assim, é tudo misturado realmente, porque o emocional, ele também pega muito no Enem. Então, a gente tem que ter a maturidade, a calma de pular uma questão se você vê que não domina aquele assunto, né? E quando você lê rapidamente o comando, você já tem essa noção. Tá legal? O que eu preparei para vocês, gente? Eu preparei uma questão aqui de 2019, que caiu no Enem, e essa questão são assuntos que sempre estão presentes no Enem, figurinha de Enem mesmo. E assuntos que vocês estudaram recentemente, né? Porque caiu na prova de vocês há pouco tempo falando de volume, né? Então, a questão que fala de volume, misturei um pouquinho para vocês de volume, de escala. Escala, toda prova de Enem tem escala, né, gente? Não tem uma que não tem. Então, são assuntos aí que eu acho que vão contribuir para a prova de vocês. Vou ler aqui essa questão. É comum em lançamentos de empreendimentos imobiliários, as maquetes de condomínios funcionam como uma ótima ferramenta de marketing para as construtoras, pois, além de encantar os clientes, auxiliam de maneira significativa os corretores na negociação e venda de imóveis. Um condomínio está sendo lançado em um novo bairro de uma cidade. Na maquete projetada pela construtora, em escala de 1:200, existe um reservatório de água com capacidade de 45 centímetros cúbicos. Quando todas as famílias estiverem residindo no condomínio, a estimativa é que, por dia, sejam consumidos 30 mil litros de água. Em uma eventual falta de água, o reservatório cheio será suficiente para abastecer o condomínio por quantos dias? Então, estou lendo a questão toda para vocês. Se você estivesse na hora do Enem, como também é interessante treinar isso na hora que vocês estão fazendo atividades aqui da escola, né? Você vai ler lá, em uma eventual falta d'água, o reservatório cheio será suficiente para abastecer o condomínio por quantos dias? Então, você já percebeu, né, claramente que é uma questão figurinha de Enem, que fala de volume, fala de litro, aí você vê claramente a escala, né? Vou passando aqui para o outro slide, olha só, marquei o que é foco para a gente. Então, 1:200 é a escala, né? Fala de capacidade aí, né? A gente relaciona com volume, 45 centímetros cúbicos. Depois fala aí 30 mil litros de água por dia que vai ser consumido. A história é uma história muito verídica, a gente vê isso muito, né? Eu tenho certeza que a maioria dos nossos estudantes já passou por isso, né? Aqueles empreendimentos, aquelas vendas de apartamentos, né? Se monta uma maquete mostrando como que vai ser o prédio, como que vão ser os apartamentos, né? E enche os olhos, né, dos possíveis compradores. E aí, essa escala de 1:200. Escala não tem unidade, né, gente? Porque é uma unidade, pode ser centímetro, pode ser metro, né? 1 centímetro na maquete corresponde a 200 centímetros no real, no apartamento real. Se eu te pensar em 1 metro na maquete, é 1 metro no real. Ou seja, eu tenho as duas unidades iguais, podem ser quais forem, né? Então, a escala a gente não coloca unidade. Então, eu tenho que pensar, se eu estiver analisando comprimento, uma parede da maquete, você multiplica por 200, vai ser a parede no apartamento, do apartamento, né? Então, a escala é essa relação de proporcionalidade. Porém, eu estou trabalhando aí com volume, gente. Eu quero falar do reservatório, que cabe na maquete 45 centímetros cúbicos de água. E aí, quanto que isso cabe quando tiver construído realmente o reservatório lá do prédio, que eu posso ser o morador dele, né? O que acontece? Então, a gente sabe que se você tem uma medida linear
Para você trabalhar com volume, você eleva isso ao cubo, né? O cubo da razão de semelhança. Então, para eu pensar em volume, eu vou elevar essa... Eu coloquei como fração, né? Porque toda divisão pode ser analisada como fração. E aí eu vou elevar 1 elevado ao cubo e 200 elevado ao cubo. Lembra, né, gente? Coloquei o parênteses em toda fração, ou seja, o numerador eleva ao expoente, denominador também eleva ao expoente. E deu aí para mim 1 para 8 milhões. O que significa? 1 centímetro cúbico, lá na minha maquete, equivale a 8 milhões de centímetros cúbicos no reservatório do prédio mesmo. Beleza, mas eu quero, lá na maquete, eu tenho 45 centímetros cúbicos o reservatório de água, né? Então, se eu quero, não é 1 centímetro cúbico, eu quero 45, multiplica por 45. Claro que uma regra de 3 resolve isso aí também, mas quando você já percebe assim mais claramente que é só multiplicar, você agiliza. E Enem, tempo é importantíssimo, né, gente? Então, isso aí é treino, é fazer muita atividade, para você desenvolver seu raciocínio lógico e conseguir perceber isso de uma forma mais rápida. Multiplicando aí volta o desafio verbita do início do ano, né, gente? Fazer continha mental, né? Você faz 45 vezes 8, coloca a questão de 0, né? Então, aí, rapidez em continhas, porque isso faz diferença demais na hora do Enem, né? Então, fiquei aí com 360 milhões de centímetros cúbicos. Outra não é pegadinha, né? Outro assunto que o Enem ama, né, gente? Transformação. Está em centímetros cúbicos, mas na hora que eu vou pensar lá na caixa d'água real, eu tenho litro. Então, você tem que saber fazer a transformação. Isso sempre está no Enem. Não de forma direta, o foco não é a transformação, mas se você não souber transformar, você não dá conta da questão, né? E eu gosto de fazer a relação que 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico, né? E tem a tabelinha, tem que saber direitinho, né? Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, que todo mundo sabe, foi assunto também que foi visto pela 2ª série, pela 3ª série recentemente. Então, se você tem centímetro cúbico e quer passar para decímetro cúbico, você divide por 1000. O que é dividir por 1000? Anda 3 casas com a vírgula no sentido de diminuir o número, ou seja, para a esquerda, né? Então, aí ficou 360 mil decímetros cúbicos. E decímetro cúbico é igual a litro. Então, 360 mil litros que você vai... que cabem no reservatório, na caixa de água do condomínio. Aí, pessoal, o que acontece? Lá são consumidos 30 mil litros de água por dia. Se você tem 360 mil litros dentro do reservatório e gasta 30 mil litros por dia, quantos dias aquele reservatório irá atender aos condôminos, né? O que você vai fazer? Uma regra de 3 também resolve, mas, né, se você perceber isso, que é o ideal, que você faz simplesmente uma divisão, né? Quantas vezes 30 mil está ali dentro do 360 mil? 12 vezes. Então, 12 dias você consegue ter água por 12 dias, né? E aí você vai marcar a alternativa C. Gente, trouxe essa questão por isso, porque fala de escala cai demais em Enem, mas além da escala, você teve que passar para a escala volumétrica, porque essa escala que aparece para a gente é uma escala linear, né? Volume, sempre tem volume em Enem, gente, sempre tem. E essa transformação de litro para decímetro cúbico, isso aí também sempre está presente no Enem. Então, são assuntos que vocês não podem deixar de ver, não podem deixar de focar, porque grande chance de cair. Aqui é só relembrando para vocês, né, a tabelinha. Eu gosto de falar com os meus alunos, né, montar mesmo essa tabelinha, e a gente pode colocar um número nessa tabela e mexer com a vírgula, em vez de ficar decorando, né? Eu tenho que multiplicar por 1000, depois por 1000. Não, localiza um número ali, né? Eu tenho certeza que os professores já fizeram isso com vocês. E simplesmente mexendo com a vírgula, você consegue fazer a transformação tranquilamente. E essa relação, que é importantíssimo você saber, 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico, que vai ser preciso disso para o Enem, não tenha dúvida. Pessoal, fui rápida para não me estender muito, tá bom? Quero desejar para vocês aí, para todos os nossos alunos da rede, de todas as unidades, né? Boa sorte no Enem, vão com tranquilidade. Eu tenho certeza que vocês estão preparados para essa prova,
porque os professores, com muito carinho, né, fizeram um trabalho excelente e vocês, com certeza, se empenharam para aproveitar o melhor que a nossa equipe tem para oferecer para vocês, tá bom? No mais, um beijo, fiquem com Deus. Eu volto a bola aí de novo para o Assis, para ele fechar para a gente, nosso supervisor de física. Beijão para vocês, tudo de bom. Tá joia, gente. Valeu, então. Olha que legal, né? Estávamos preocupados com isso e a gente está vendo que todos, principalmente o Chico, foi muito claro na situação dele. Nós precisamos saber o comando. Se a gente sabe o comando, a gente adianta nossas coisas, né? Então, eu também me preparei para isso, né? A gente quer sempre colocar, e eu coloco sempre para os meus alunos, que as nossas provas do ano passado, elas mudaram esse ano, né? Mudaram para melhor, a gente espera isso. E aqui, a gente apresenta uma questão de física para vocês, né? A gente vai direto no comando, porque você vê que isso aqui é uma leitura. Tirando vocês que já estão acostumados, se a gente pega a H17, aquela habilidade H17, que é a gente analisar gráfico, analisar tabela, quando não é essa habilidade, a gente tem questões que a gente fala, eu costumo dizer para meus alunos que é só contextualizar, né? Mas nesse tipo de questão aqui de física, você vê que ele vem falar sobre pedalar a sua bike, né? Que é uma coisa que eu amo, adoro fazer, e aí ele vem falar sobre o Cristo Redentor. Então, ele conta a história, situado no topo de 710 metros de altura do Morro do Corcovado, o monumento possui 38 metros de altura. O Cristo Redentor é uma estátua e tem a vista para a maior parte da cidade do Rio. Tudo isso aqui você vai vendo que vai te sintonizando. Mas o que eu preciso saber, já que eu preciso ter uma agilidade, porque questões de Enem são feitas num tempo de 3 minutos no máximo, né? Então, ó, o Cristo Redentor é feito e aí eu vou direto lá. Considerando-se G 10 metros por segundo ao quadrado, é correto afirmar que o trabalho total realizado para levar todo o material que compõe a estátua até o topo do Corcovado foi de no mínimo. Galera, se eu quero trabalho, primeiro ano, segundo ano, a terceira série, então, já tem trabalhado sempre isso, né? Trabalho é F vezes D. O trabalho é F vezes D vezes o cosseno alfa. O trabalho é o peso vezes a altura. Opa, falou em altura, mexeu com largura, mexeu com massa, mexeu com tonelada. Ah, então vamos no trabalho, é o M, o G e o H. Correto? O G a gente já sabe que vai usar o meu 10. A minha altura, a gente vai buscar lá e já sabe que essa altura que foi dada foi os 710 metros. Está em metro, está legal, né? André acabou de falar aí. Massa, a gente vem trabalhando sempre, todo o nosso primeiro, segundo e terceiro ano, a gente vem trabalhando com massa em quilo. Para que veio aparecer tonelada aqui? A gente já sabe que lá na calorimetria, é o único senão, lá na calorimetria a gente vai com massa em grama, né? Mas a gente sabe que essa tonelada que está aqui está errado, mas eu sei que uma tonelada vale o 1.000 quilos. Tudo bem? Então, na hora que eu for colocar a minha massa aqui, eu já sei que eu vou colocar 1.145. Está tonelada? Vou passar para quilo. Pronto. Matematicamente, eu cheguei numa questão rápida, fácil, tranquila de ser feita, que talvez vai dar um trabalhinho aqui fazer essa conta. E quando você fizer essa conta, você vai encontrar um número grande, que eu até busquei aqui, que é esse cara aqui, Joule. Só que aí eu vou buscar uma das respostas e noto que nas respostas, nas alternativas que a gente tem aqui, a gente tem 1 kJ. E esse quilojoule a gente já sabe que é 1.000. Então, na hora que eu tirar esse cara daqui e botar a K aqui, eu tenho a minha resposta como trabalho igual à letra E. Tudo bem? Então, a gente colocou uma questão só, como a
a nossa companheira Andréia falou, a gente está estourando o tempo, então eu gostaria de agradecer a todos os supervisores que estão aqui, gostaria até que eles tivessem uma palavra final aí, aproveitando como a Andréia já fez, agradecer a todos os professores da rede que trabalham firmemente para que vocês obtenham êxito, principalmente no PISM, ali em Juiz de Fora, e principalmente no nosso Enem, que é o nosso objetivo maior. Tudo bem? Então, eu me despeço aqui e a gente está pronto para ajudar. Sabemos que as semanas que antecedem o Enem serão de bastante trabalho nas escolas, com projetos desenvolvidos, visando tranquilizar e botar êxito em vocês. Beleza? Despedida de vocês, meus colegas. Um abração em todos, hein? Pode ir lá, Tiago. Vamos lá, Tiago.